José empurrou a porta giratória do edifício corporativo às 7 da manhã, como fazia há 5 anos. O uniforme cinza de zelador estava impecável, passado por suas próprias mãos na noite anterior. Ele cumprimentou o segurança com um aceno discreto, mas recebeu apenas um olhar vazio em resposta. Era sempre assim. No elevador de serviço, José observou seu reflexo na superfície metálica arranhada. 42 anos, cabelos grisalhos começando a dominar as têmporas, olhos castanhos que já haviam visto demais. Ele ajeitou o crachá torto e respirou fundo. Mais um dia. O escritório no 13º andar já fervilhava de atividade quando José chegou com seu carrinho de limpeza. Executivos de terno passavam por ele como se fosse mobília. Ninguém dizia bom dia. Ninguém olhava nos olhos. Ei, você! A voz estridente de Marcelo cortou o ar. O gerente de vendas era um homem gordo, de rosto avermelhado e sempre suado. Tem café derramado na minha sala. Limpa isso agora. José assentiu em silêncio e empurrou o carrinho na direção indicada. Atrás dele, ouviu Marcelo comentar com um colega. Esse aí é burro demais até para ser zelador. Aposto que nem sabe ler direito. Risadas ecoaram pelo corredor. José apertou o cabo do esfregão com força, os nós dos dedos ficando brancos, mas seu rosto permaneceu impassível. Ele havia aprendido, ao longo dos anos, a construir muros ao redor das palavras venenosas. Deixava que ricocheteassem na superfície, sem penetrar fundo. Pelo menos era o que tentava. Na sala de Marcelo, o café havia sido claramente derramado de propósito. Formava um rastro desde a mesa até a porta, como se alguém tivesse arrastado a caneca pelo chão. José se ajoelhou e começou a limpar metodicamente cada centímetro do piso de madeira. Patético, murmurou alguém que passava pela porta. Às 10 da manhã, durante o intervalo, José desceu até a praça em frente ao edifício. Comprou um pão na padaria da esquina e sentou-se em um banco afastado, embaixo de um ipê roxo. Ali, finalmente sozinho, permitiu que seus ombros relaxassem. Ele tirou do bolso interno do uniforme um caderno pequeno, de capa preta desgastada. As páginas amareladas estavam repletas de anotações em letra miúda e organizada. José folheou até encontrar uma página em branco e começou a escrever. Dia 1847. Marcelo Costa, gerente de vendas, fraude fiscal documentada, evidência, e-mail de 2308 às 14h37, conversa gravada 1509, valor, 2,3 milhões desviados, pena prevista, 4 a 12 anos. José fechou o caderno e olhou para o céu. As nuvens corriam rápido, empurradas por um vento que ele não conseguia sentir lá embaixo, entre os prédios. Ele pensou em quantos dias mais precisaria aturar. Quantas humilhações mais cabiam em sua alma antes que ela transbordasse. Mas então pensou na sala, a sala, e um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. À tarde, José limpava os banheiros do 5º andar, quando encontrou Marina, a única pessoa no edifício que o tratava como ser humano. Ela era advogada, jovem, recém-formada, e sempre tinha uma palavra gentil. Oi, seu José. Como está hoje? Bem, dona Marina. E a senhora? Ah, me chame só de Marina, por favor. Ela sorriu, mas havia cansaço em seus olhos. Está difícil aqui. Descobri umas irregularidades nos contratos e quando reportei, me disseram para ficar quieta. Acho que vou acabar procurando outro emprego. José parou de esfregar a pia e olhou para ela. Marina era uma das poucas pessoas boas ali. Ela não merecia ser engolida por aquele sistema. A senhora é corajosa, disse ele voltando ao trabalho. Pessoas corajosas sempre encontram seu caminho. Marina inclinou a cabeça, como se aquelas palavras simples tivessem tocado algo profundo nela. Obrigada, seu José. O senhor é sempre tão sábio. Quando ela saiu, José permitiu-se outro sorriso discreto. Marina não sabia, mas estava prestes a receber uma ajuda inesperada. Às 6 da tarde, José finalmente deixou o edifício. Em vez de pegar o ônibus para casa, caminhou 3 quarteirões até um prédio residencial antigo. Cumprimentou o porteiro, que o conhecia bem, e subiu 5 lances de escada até o apartamento 502. A porta se abriu para revelar um espaço que contrastava completamente com a imagem que José projetava no trabalho. As paredes estavam cobertas de estantes repletas de livros, direito, contabilidade, programação, psicologia, investigação forense. 3 monitores de computador brilhavam sobre uma mesa improvisada de madeira. Quadros brancos ocupavam 2 paredes inteiras, cobertos de diagramas, fotografias, conexões traçadas com linhas coloridas. José tirou o uniforme cinza e vestiu uma camiseta confortável e calças de moletom.
Preparou um café forte e sentou-se diante dos computadores. Com alguns cliques, telas cheias de códigos e planilhas se abriram. Ele ajustou os óculos de leitura, que nunca usava no trabalho, e mergulhou no que realmente importava. Durante 5 anos, José havia sido invisível, e a invisibilidade, ele descobrira, era o maior superpoder que alguém poderia ter. As pessoas conversavam na frente dele como se ele não existisse. Deixavam documentos confidenciais sobre as mesas quando saíam para o almoço, confiantes de que o zelador burro não saberia o que fazer com aquilo. Discutiam esquemas ilegais nos corredores enquanto ele limpava janelas, digitavam senhas nos computadores sem se importar que ele estivesse esvaziando a lixeira ao lado. E José via tudo, ouvia tudo, fotografava tudo com o celular discreto escondido no bolso, gravava conversas com o dispositivo minúsculo preso na alça do carrinho de limpeza, copiava arquivos dos computadores desbloqueados durante suas rondas noturnas. Nos últimos 5 anos, José havia construído um arquivo completo sobre as atividades ilegais da Corporação Almeida Souza: fraude fiscal, lavagem de dinheiro, suborno de funcionários públicos, assédio moral sistematizado, contratos fraudulentos, sonegação de impostos. A lista era extensa e meticulosamente documentada, mas José não era motivado apenas por vingança. Ele havia aprendido, através de anos de observação silenciosa, que o sistema era mais complexo do que parecia. Não bastava expor os criminosos, era preciso fazê-lo no momento certo, da maneira certa, garantindo que a justiça fosse realmente feita. Ele clicou em uma pasta marcada como Fase Final. Dentro dela havia 247 arquivos. Cada um representava uma peça do quebra-cabeça que ele havia montado pacientemente. Faltavam apenas mais 7 arquivos. 7 evidências cruciais que transformariam seu dossiê de uma coleção de suspeitas em uma acusação irrefutável. José abriu um documento e começou a digitar seu relatório diário. Seus dedos voavam pelo teclado com uma velocidade que surpreenderia qualquer um de seus colegas de trabalho. Ele havia aprendido programação sozinho, através de vídeos online e livros da biblioteca. Havia estudado direito, contabilidade forense, jornalismo investigativo. Tudo nas horas silenciosas da noite, quando o mundo dormia e ele trabalhava em seu projeto secreto. Na parede à sua frente, uma foto de jornal amarelada mostrava uma mulher sorridente segurando um diploma. Clara, sua esposa. Ela havia sido professora, uma mulher brilhante e gentil. 7 anos atrás, ela adoecera. Câncer. O plano de saúde da empresa onde José trabalhava na época, uma subsidiária da Almeida Souza, negou a cobertura baseando-se em uma cláusula fraudulenta de doença pré-existente. Clara morreu 6 meses depois. José gastou todas as economias do casal em tratamentos particulares, mas não foi suficiente. Ele ainda se lembrava de segurá-la nos últimos momentos, impotente, enquanto ela sussurrava que o amava e pedia que ele seguisse em frente. José seguiu em frente, mas não da maneira que Clara imaginara. Ele vendeu a casa, quitou as dívidas e se mudou para aquele apartamento simples. Conseguiu o emprego de zelador na Almeida Souza através de uma agência de recrutamento. Durante a entrevista, fingiu ser menos instruído do que era, respondendo perguntas com hesitação calculada. Queria ser subestimado, queria ser invisível, e funcionou perfeitamente. Às 11 da noite, José finalmente se levantou da cadeira e alongou as costas. Ele preparou uma refeição simples, arroz, feijão, um ovo frito, e comeu em silêncio, olhando pela janela para a cidade iluminada lá embaixo. Amanhã seria mais um dia de humilhações, mais insultos disfarçados de piadas, mais olhares vazios, mais invisibilidade. Mas José sorriu porque sabia algo que ninguém mais sabia. A tempestade estava chegando, e ele seria o raio que destruiria tudo. Antes de dormir, José abriu o caderno preto mais uma vez e escreveu na última página: faltam 43 dias para a Operação Aurora. A justiça de Clara finalmente será feita, e todas as pessoas invisíveis deste mundo terão sua voz ouvida. Ele fechou o caderno, apagou as luzes e deitou-se na cama estreita. No escuro, os olhos de José permaneceram abertos por um longo tempo, encarando o teto. Ninguém sabia quem José realmente era. E essa era exatamente a intenção.